Olá, boas-vindas ao The Foundry da Ford College. Bom, a nossa missão de hoje é bem clara, viu? A gente vai transformar aquelas implantações manuais, lentas, que dão aquele suor frio na espinha, numa verdadeira linha de montagem suave e totalmente automatizada. Vamos mergulhar de cabeça nos fundamentos de frameworks de implantação integradas. Só para a gente se situar, nós estamos avançando na nossa trilha de implantação na Solana. Lá no módulo passado, a gente focou em instalar todos os sensores e alarmes de performance no sistema, certo? Agora é a hora de mapear a fiação. Vamos ver exatamente como conectar esses sensores direto aos portões automatizados que liberam código. Basicamente, fazer a teoria da observabilidade trabalhar ativamente para a gente. Nosso roteiro para dominar essa automação vai passar por 6 etapas. A gente começa com a base da implantação, depois estratégias versus frameworks, mapeando os estágios, o gate em código, os ciclos de feedback contínuo e, no final, a nossa conclusão. Então, vamos lá. Etapa 1. A base da implantação. De observadores passivos a controladores ativos. O objetivo aqui é mudar o paradigma. A gente precisa parar de ficar só olhando para um painel de métricas, como se a gente estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta e assumir de vez o controle ativo do processo. Existem 3 pilares que sustentam tudo isso. Primeiro, a separação de responsabilidades. Isso é para garantir que cada pecinha do sistema saiba o seu papel exato. Segundo, a observabilidade como política. As métricas deixam de ser só um aviso no painel e passam a ditar as regras do jogo de verdade. E terceiro, a melhoria contínua, que é basicamente um mecanismo embutido para a gente aprender com cada novo ciclo. São essas regras rigorosas que mantêm a nossa fábrica de software rodando redondinho. Passando para a parte 2, estratégias versus frameworks. Os manuais de instruções. Olha, é absolutamente crucial entender a diferença entre os dois esquemas conceituais que comandam um pipeline realmente eficiente. Tem uma divisão de tarefas super clara aqui. A estratégia de integração é o nosso plano de ação, é o que e o porquê. Dá para imaginar isso como o manual de segurança da fábrica. Ele define sinais, as regras, os limites. Já o framework de implantação, bom, esse é o como e o quem. É a maquinária pesada, sabe? Aquela que é automatizada, que executa os roteiros e aplica essas regras sem margem para erro. E o coração dessa maquinaria é o que a gente chama de gate de release, que é basicamente um ponto de checagem automatizado. É ali que o framework consulta a estratégia e toma uma decisão seca e determinística. Passa ou não passa. Eles são tipo os seguranças de balada do nosso código, super imparciais. Eles barram qualquer coisinha fora do padrão e isso elimina completamente aquele caos e aquela ansiedade das aprovações manuais. Certo, parte 3. Mapeando os estágios. O fluxo de qualidade. Agora a gente precisa pegar aquelas métricas brutas e plugar elas direto nos estágios físicos da nossa linha de produção. Esse processo todo é construído em 5 passos bem práticos. A gente começa identificando os estágios da implantação. Depois, enumeramos os indicadores-chave de performance, os KPIs, e definimos quem é o dono de cada etapa. O terceiro passo é decidir a lógica matemática do gate. Quarto, a gente implementa as verificações direto no código. E por último, a gente fecha o ciclo de feedback. Desse jeito, cada decisão ganha um histórico claro, acabou o espaço para achismo. E mapear com exatidão quem é o dono de cada etapa é uma questão de sobrevivência para o sistema. Por exemplo, no estágio de staging, o dono da decisão é o sistema CI, de olho lá nos testes sintéticos. Já no Canary, a automação da plataforma toma as rédeas, sempre avaliando latência e taxa de erro. E em produção, quem manda é a rotação da equipe on-call, monitorando os alertas e os orçamentos de erro. Aliás, comunidades como a Ford College batem muito nessa tecla da clareza de propriedade, justamente para evitar falhas de comunicação. Vamos para a parte 4, o gate em código. A fórmula matemática da automação. Afinal, como é que a gente traduz regras de negócios para instruções técnicas? Bora olhar para a fórmula por trás da automação? O grande astro aqui é o gate config. Ele precisa de 4 parâmetros essenciais: a métrica que vai ser avaliada, a linha de base, a porcentagem de tolerância e a janela de tempo, em minutos. É a união desses 4 que cria um contrato explícito. E o melhor, tudo salvo no controle de versão, amarrando perfeitamente a nossa estratégia de observabilidade ao framework de implantação. Com esse contrato em mãos, a gente usa um mecanismo pull-based, que é baseado em consultas ativas. Funciona assim. Primeiro, o sistema roda uma função, tipo a query metric, para buscar dados na API, sem manter estado. Logo em seguida, uma função checkgate faz o cálculo matemático para aprovar ou falhar a liberação. E ela já gera um motivo que um humano consegue ler e entender.
Essa simplicidade toda age como um freio de emergência automático. É literalmente perfeito para os nossos lançamentos de código. Chegando na parte 5, ciclos de feedback contínuo, a fábrica que se autoatualiza. Bom, até a melhor máquina do mundo precisa de calibração, né? Vamos entender como esse sistema aprende com os próprios erros ao longo do tempo. Para o feedback contínuo realmente funcionar, a gente tem que registrar todos os resultados dos gates. Deu sucesso? Registra. Falhou? Registra também. Com esses dados na mão, a gente ajusta os limites de tolerância e consegue derrubar drasticamente a quantidade de falsos positivos. Na prática, a gente está pegando aquele feeling, aquela intuição de que o sistema está meio lento e transformando isso numa política técnica, matemática e super rigorosa. É assim que a fábrica se atualiza sozinha. E finalmente, parte 6, conclusão e próximos passos. Do ad-hoc ao automatizado. Vamos dar uma recapitulada na transformação estrutural gigante que essa arquitetura traz para a gente. Para levar para a vida, temos 3 regrinhas de ouro. Primeira, sempre torne os gates explícitos e versionados no código. Segunda, dê preferência sempre para verificações determinísticas do tipo pool-based. E a terceira regra, instrumente os resultados das próprias implantações para criar um ciclo real de melhoria contínua. E na nossa próxima sessão, a gente vai pegar essas fórmulas todas e aplicar em runbooks concretos na lição, alinhando tarefas e monitoramento. Para fechar a nossa sessão de hoje, deixa uma reflexão. Como a próxima implantação vai deixar de ser aquele teste de estresse manual e exaustivo para se tornar um verdadeiro mecanismo automatizado de autocura? Aplicar esses passos com rigor é o que vai garantir não só a excelência, mas também a nossa paz de espírito na engenharia. Para dominar mais conceitos avançados de Web3, é só acessar Forge College e explorar a plataforma. Um grande abraço e até a nossa próxima jornada de automação.